Estes são os principais temas que vamos desenvolver a seguir com Wellington Callasans, o nosso comentador, a partir de Estocolmo, Suécia. Wellington, boa noite, bem-vindo. Olhamos imediatamente para os Estados Unidos da América com esta aprovação de 95 mil milhões de dólares que vão ajudar, ou com o propósito de ajudar a Ucrânia e outros países. E a Rússia deixa aqui um alerta. A situação pode tomar outros contornos? Boa noite, Afonso. Boa noite a você assistindo a Hora 10 e é sempre um prazer estar aqui. Afonso, obviamente que todo investimento em hostilidade contra a Rússia neste momento tensiona ainda mais algo que já foi iniciado há 2 anos. No entanto, não é credível que esse tipo de ajuda seja concretizada na sua totalidade. Com o volume comprovado de corrupção envolvendo Ucrânia e algumas entidades internacionais, isso é muito mais uma licença para imprimir dinheiro, a moeda fiduciária, do que propriamente uma ajuda concreta que venha a transformar o cenário de guerra para algo favorável à Ucrânia, que já perdeu essa guerra. Os países europeus já têm ciência disso. Por isso, a tímida reação dos europeus a essa ajuda norte-americana, e que vamos falar daqui a pouco sobre isso, certamente. Mas os Estados Unidos da América, para que você tenha uma ideia, Afonso, e o nosso público esteja também bem informado sobre essas questões que são colocadas sobre a ajuda à Ucrânia, o Serviço de Inteligência, a CIA, né, dos Estados Unidos, chegou a pedir, através do seu enviado à Ucrânia, que Volodymyr Zelensky reduza a corrupção para que a ajuda possa ter algum sentido, possa ter alguma função prática. Segundo o representante do Serviço de Inteligência norte-americano, até os generais ucranianos estão reclamando nos Estados Unidos da América do presidente Volodymyr Zelensky, porque ele praticamente embolsa tudo que é doado à Ucrânia. Ou seja, estamos falando de corrupção, não estamos falando aqui de ajuda. O povo ucraniano já está sacrificado, e é o grande sacrificado nisso tudo, como sabemos. A reação da Rússia é normal que aconteça dessa maneira, porque a Rússia sabe que há disponibilidade para que as pessoas que estão agora no campo de batalha possam pegar uma arma que tenha um alcance um pouco superior ao que normalmente tem sido praticado e algum tipo de ação contra áreas civis seja executada, o que irá agravar ainda mais a situação para o povo ucraniano. Então, Afonso, esse tipo de ajuda norte-americana é muito mais, como eu falei no início, para justificar a impressão de mais dinheiro, né, através de um decreto passando pelas casas parlamentares. Mas, por exemplo, você falou aí sobre ajuda a Taiwan. A Taiwan, exato. Tá? Então, você acredita mesmo? Eu não estou fazendo pergunta, que aqui quem pergunta é você, mas só para reflexão, né? Você acredita, você que está me assistindo, que com pouco mais de 10 mil milhões ou bilhões, como falamos no Brasil e nos Estados Unidos, e o cenário de Taiwan em relação à China vai ser alterado? Obviamente que não. A mesma coisa em relação a Israel. Israel, que está praticando um genocídio contra o povo da Palestina, recebe esse tipo de ajuda. Mas para quê? Para atacar quem? Civis? Então, quer dizer que os parlamentares aprovam um apoio ao massacre contra civis. Então, tudo isso não passa de propaganda para a liberação de mais dinheiro, o volume é expressivo, e quanto mais dizem que vão doar, maior é a corrupção. Isso está sendo provado todos os dias. Então, por enquanto, sobre os Estados Unidos e sobre a ajuda norte-americana, o que eu tenho a dizer é que não irá alterar nenhum dos cenários que estão sendo prometidos receber essa ajuda. Olhando agora para a situação de Israel, o chefe dos serviços secretos militares, o general Aaron Haliva, demitiu-se
E, segundo o que se suspeita, podem ainda surgir outros a seguirem o mesmo caminho. Foi missão cumprida. Ele tinha como objetivo fazer com que essa guerra acontecesse, e ele fez. 60% das mortes do dia 7 de outubro foram praticadas por forças policiais de Israel contra o próprio povo, para justificar depois o massacre contra o povo da Palestina. Isso já existe em relatórios, mas virou lei dentro de Israel. É proibido investigar as causas daquele ataque. Ou seja, é uma grande farsa o que está acontecendo. Então, ele cumpriu a missão e, com essa onda de processos internacionais, inclusive aí da África do Sul, né, que Israel não conseguiu provar que não praticam genocídio, os militares começam a querer fugir. Porque todos praticamente... Ele diz que assume a culpa e que carregará a dor da guerra. Possui dupla nacionalidade, vai embora dali e ninguém vai extraditá-lo, ninguém vai prendê-lo. Então, é algo premeditado. Não será surpresa se outros militares sigam esse mesmo caminho. Então, é porque, lamentavelmente, o que eu estou falando parece o que chamam de teoria da conspiração. Não é? Mas não é porque não é noticiado. Não é noticiado, mas é algo que facilmente é comprovado. Os documentos são vastos, já disponíveis na internet. E também com fontes que, obviamente, temos que consultar. O que acontece é que esta guerra ela tomou um rumo estranho, porque não há mais nada que justifique, por exemplo, a eliminação do Hamas, como é dito por Israel, quando o que estamos vendo é que 2,3 milhões de cidadãos, de civis, estão morrendo até de fome e que estão sendo expulsos da sua terra. E agora, abertamente, parlamentares de Israel falam que vão ocupar as terras porque pertencem a eles segundo o Velho Testamento. Então, estamos aqui diante de fanáticos religiosos e não há diferença entre quem pratica terrorismo, acreditando que vai encontrar 50 virgens no paraíso, e quem pratica terrorismo acreditando que faz parte de um povo escolhido. Então, é preciso que tenhamos, e o mundo tome consciência de que estamos alimentando um monstro, não é? Que é Israel, que mais se assemelha a uma base militar povoada por fanáticos religiosos do que um país. Então, é preciso que essa renúncia do chefe da inteligência militar de Israel seja vista como uma espécie de plano de fuga, porque é disso que se trata realmente. Com a saída de Haliva e esta possibilidade que se abre para outros, abre-se aqui um caminho para possíveis negociações e definitivamente encontrar-se uma solução para este conflito? Não abre porque Israel não quer. Existe uma missão de Israel que, inclusive, eles atribuem, não é, uma mistura de Estado com religião a uma questão religiosa. E eles precisam cumprir essa missão. Assim, é algo surreal para 2024, né? Mas não creio que haja negociação, até porque o Hamas já foi patrocinado por Israel por muitos anos para combater a autoridade palestina, impedindo assim o surgimento do Estado da Palestina. E por isso é quase que uma sociedade entre Hamas e Israel para que essa instabilidade ela perdure por muito tempo. Muito bem. E olhando aqui agora para o Ocidente, e o Wellington fez aqui menção que falaríamos disso, e certamente é esse assunto que convido-lhe agora a abordar. Os ministros dos negócios estrangeiros da UE reuniram-se em Luxemburgo e discutiram, portanto, o conflito no Médio Oriente. Este encontro também serviu para analisar a situação da guerra na Ucrânia e a tensão entre a Arménia e o Azerbaijão. E este acordo político que visa reforçar as sanções contra o Irão vai surtir efeitos? A primeira questão que eu coloco. Não, praticamente os iranianos já são vítimas de uma série de sanções, né? E nem por isso ele deixou de fortalecer as suas estruturas, estabeleceu contatos muito fortes com a Rússia, com a China, com a Coreia do Norte e com outros países. Agora vai ser membro dos BRICS, né? O que é um bloco comercial muito grande, que tem a maioria da população do planeta. Então, a União Europeia está sendo mais sacrificada do que o Irão, ao tentar criminalizar, demonizar
um povo e o seu sistema político. Porque, na verdade, as alegações para estas sanções contra o Irã são muito mais em defesa do genocídio praticado por Israel do que propriamente uma punição ao Irã. Porque o que eles dizem é que os drones utilizados contra Israel na retaliação iraniana contra Israel, eles devem ser parados de produzir, por isso devem acontecer novas sanções. Ora, Afonso, então o que Israel fez contra uma estrutura diplomática, que foi um consulado iraniano na Síria, não seria motivo para sanções contra Israel. É praticamente isso que está sendo dito pelas autoridades da União Europeia, o que é uma grande vergonha para os tempos de hoje. Pois bem, ainda nessa sequência, e falávamos aqui dos Estados Unidos da América com a aprovação de uma quantia monetária significante, como é que a União Europeia olha para esta medida norte-americana? Olha, a União Europeia se sentiu até um pouco mais encorajada também poder oferecer algo além, né, do que o que já vem sendo feito. O que a Europa, eu vivo aqui na Europa, está quebrando economicamente por causa dessa guerra na Ucrânia. Então, isso é um outro aspecto. Mas não houve sinais claros de que mais países da União Europeia, além da Alemanha, estejam preparados para fornecer, por exemplo, sistema de defesa, como a Ucrânia tem solicitado, e a Alemanha prometeu o Patriot. Imagine, o Patriot foi utilizado na guerra dos Estados Unidos contra o Iraque. Né? Então, não é nada moderno e não vai ajudar em absolutamente nada. É mais propaganda e mais prorrogação de uma guerra que tem que ser estancada, tem que acabar. O que resolve o problema da Ucrânia é pedir paz, é tentar fazer um acordo de paz nos moldes do vencedor, que é a Rússia. Seria muito mais digno, mas não. Enquanto houver ucraniano, para aquela célebre frase, até o último ucraniano, eles irão aí para a fila dos próximos mortos. Então, a União Europeia não tem muito o que fazer, não tem muito como ajudar. Promete, mas também não tem dinheiro mais e só vai ficar mais endividada. Não é demais lembrar que na semana passada nós comentamos aqui, você estava apresentando o programa, sobre a aproximação, intensificação da aproximação entre a Alemanha e a China. Exato. Porque a Alemanha já viu que ou sai desse espiral de falência que foi inserida desde que perdeu o acesso ao gás barato da Rússia, ou vai quebrar financeiramente. Então, o que existe é muita propaganda em torno desse apoio à Ucrânia e pouca ação prática, porque essa guerra, os especialistas como o Scott Ritter e outros especialistas realmente, que inclusive eu citei um norte-americano, eles já dão a guerra como perdida para a Ucrânia. Então, é uma insistência que não faz nenhum sentido, para além de uma questão de Joe Biden tentar fazer campanha política em torno de uma imagem de um país forte, que ele teme que um acordo de paz entre a Ucrânia e a Rússia seja visto pelos norte-americanos e os seus eleitores em especial como uma derrota norte-americana, como já ocorreu no caso da fuga norte-americana do Afeganistão. Apesar de estarmos aqui a falar da UE ou do encontro da UE, mas tudo isto envolve também a Ucrânia e no primeiro tema olhamos para os Estados Unidos com este plano, faço recordar, e a Rússia teve uma reação. Como é que analisa este aviso da Rússia, que pode colocar frente a frente as principais potências nucleares do mundo? O mundo está a correr um risco com essa tensão? Olha, Afonso, atenção, como eu falei, toda vez que há algum investimento para que a Rússia possa ser atingida, essa tensão aumenta. Mas o aviso russo, ele é anterior ao que a Rússia chama de operação militar especial e o que a Ucrânia chama de guerra, de invasão russa na Ucrânia. Então, não há nada de novo nas declarações de Sergei Lavrov.
porque ele só reafirma o que já foi dito por Dmitry Medvedev, por Peskov, que é o porta-voz de Vladimir Putin, e pelo próprio Vladimir Putin, no seu discurso de que todo país que apoiar a Ucrânia e que tentar atingir a soberania territorial russa será visto como inimigo e será atacado. E eles não hesitam em dizer que irão usar armas de grande poder, ou seja, armas nucleares que a Rússia possui, porque a Rússia não vai ficar esperando, como aconteceu com Crimeia e com outras regiões ali que hoje são da Rússia, já dominadas e que não voltarão mais para a Ucrânia. Então, é sim uma escalada de guerra, mas eu não vejo como algo que irá ultrapassar o que já temos até aqui, por uma razão muito simples, Afonso. É muita propaganda e pouco resultado prático. E o dinheiro que chega, Volodymyr Zelensky e a turma dele encontram uma maneira rápida de transferir para paraísos fiscais, porque a corrupção na Ucrânia sempre foi absurdamente alta. Era o país mais corrupto antes da guerra. Você imagine agora com a guerra. Não tem nenhum tipo de fiscalização, controle, etc. Bom, mudamos de assunto. Vamos agora olhar para a visita de Recep Erdogan, que está no Iraque 10 anos depois. Foi visitar Bagdá. Aí levantam-se aqui questões como a água, o petróleo e a segurança nacional na sua agenda. E, por fim, foi, portanto, assinado um memorando de entendimento entre o Iraque, a Turquia, o Catar e os Emirados Árabes Unidos para a abertura de um corredor comercial. Estes países estão a procurar outros meandros para fortificarem-se economicamente? Bem, a Turquia e o Erdogan, em especial, né, ele sempre buscou aí uma tentativa de ser uma grande liderança em função dos curdos, não é? Que existe uma questão aí também interna na Turquia em relação aos curdos, que faz com que o Erdogan esteja sempre atento aos movimentos. Então, o Iraque também possui uma população curda muito grande e a Turquia está buscando alternativas na sua salvação econômica, porque sempre foi um país visto pelos europeus como um país que não é uma democracia, que não faz parte da cultura europeia e há muita censura, tanto que a dificuldade para o ingresso de Finlândia e Suécia ao bloco militar da NATO foi muito em função dos vetos da Turquia. E então nós vemos, Afonso, que os países estão buscando caminhos diferentes, independentes, como você colocou, porque é uma situação de guerra que o mundo está vivendo, em que diferentes instabilidades regionais forçam os governantes dos países mais afetados, como no caso aí a Turquia, a uma busca que exige pressa também, porque os problemas eles já são vigentes. Então as soluções também devem chegar de uma maneira imediata. E eu vejo como uma ação legítima da Turquia a busca de parcerias. Nada que possa ser aqui visto como uma ameaça, como um pacto de forças militares, etc. Não, tudo que ele falou, pelo menos até aqui, que tem sido difundido na imprensa amplamente, inclusive a imprensa turca, que eu tive o cuidado de procurar, está muito mais voltado para as questões comerciais. E, por isso, eu vejo com bons olhos essa iniciativa turca. Pois bem, o que pode-se perspectivar após a entrada em vigor desta intenção que já, inclusive, está documentada? Olha, como você mesmo falou, já existe também uma conversa muito grande entre a Turquia e diversos países árabes, não é? Então, isso vai convergir com uma política chinesa e também russa
de boa relação entre os povos árabes, de um modo geral, e muçulmanos como um todo. Então, eu vejo isso como uma nova posição na geopolítica, em que praticamente sepulta a ideia de potência única e não só inaugura, porque já está inaugurada, mas como evidencia a existência hoje de um mundo multipolar com diferentes forças no poder, na tomada de decisão. E a Turquia não quer ser apenas um país espectador, quer ser também um país com capacidade de se colocar como um ator relevante, um player, como chamamos na linguagem internacional, né, desse novo xadrez geopolítico que está sendo formado. Wellington, obrigado pela abordagem de hoje. Estamos juntos. Eu que agradeço, Afonso. Desejo a você continuação de bom trabalho e a você assistindo a TPA. Boa noite e até amanhã.